Vai, valendo. Deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, então vamos corrigir as atividades que eu passei sobre coeficiente angular, que foi o assunto da aula passada, né? Nós provamos através do teorema de Tales que o coeficiente angular, que é a letra m, que eu chamo, ela é yb menos ya dividido por xb menos xa. Essa aqui é a formulazinha do coeficiente angular. Lembrando, né, pessoal, o coeficiente angular, no meu gráfico, eu tenho aqui o eixo das abscissas e das ordenadas, né? E eu vou ter uma reta. Eu estou achando o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular, vou até colocar de outra cor. É, ele está equivalendo a este ângulo aqui, ó, que sai do eixo x e encosta na reta. Aqui eu tenho um ângulo alfa, que eu vou achar a inclinação da reta, e este ângulo alfa tem um coeficiente angular, que é essa letrinha m, que eu calculo. Ela vai fazer mais sentido quando a gente for achar a equação da reta. Porque toda reta tem uma equação, através de uma reta nós vamos achar a equação de uma reta. E esse coeficiente angular é muito importante lá na hora de achar a equação da reta, tá bom? Por isso que a gente já coloca ele aqui de preview, daí depois lá nós vamos utilizar bastante ele. Então a número 1 é uma pergunta muito direta, tá? Que ele só quer saber qual é o coeficiente angular do segmento de reta AB, nos dois casos aí. Então, aqui na letra A, olha, ele deu o ponto A, as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. E ele quer achar o coeficiente angular, que é o m. Olha a fórmula, é só aplicar a fórmula direto. Então, na letra A, o coeficiente angular. Qual que é o YB, pessoal? O Y do ponto B, qual que é o valor? Um. Um. 1, né, pessoal? Lembrando sempre, eu coloco o x primeiro e depois coloco o y. O x sempre vem na frente, depois o y. Então, o y do ponto B é o 1. Menos o y do ponto A. O que é o y do ponto A? Sete. 7. 7. Dividido por x do ponto B, Menos 3. menos 3, menos o y do Menos ponto Menos B. mais 4. 4. O x do ponto A, 4, né? Menos mais 4. 4 aqui. Então, eu tenho R$ 1 e gasto 7, vou ficar devendo quanto no final do dia? Menos 6. Menos 6. Devo R$ 3 na panificadora e devo R$ 4 no supermercado. No final do dia eu vou ficar devendo quanto? Menos 8. 7. Menos 7, né? É. Tá certo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. 3, 4, 1, 7. Então, menos com menos é mais. Então, essa resposta aqui é mais 6 sobre 7. Esse é o coeficiente angular da letra A, da reta que representa a Professor, letra A. Oi. chegou nessa parte eu tava sem saber. Quando não der para dividir, aí eu só vou deixar o número mesmo, só vou Deixa o mudar o número sinal. fracionado, acabou aqui, tá? Não dá para simplificar, porque o 7 não é divisível por nenhum número. Acabou. Se você quiser fazer a divisão e colocar o número em vírgula, mas pode deixar assim mesmo, para não precisar dar muito trabalho, não, tá? Aqui já tá Tá bom. ótimo. Então vamos calcular o coeficiente angular da letra B. Qual que é o y de B? 9. 9 menos o y de A? 9. Menos 9. 9. Vai dar menos o 9, né? O xb 2. 2 menos 2. 7. 7. 7. Então, pessoal, 9 menos 9, 0. 0 dividido por 2 menos 7, 5. Menos menos 5. 5. Pessoal, não consigo. Eu tenho zero coisa, eu vou dividir para 5 pessoas, não tem nem como, né? Não tem como, Então, este coeficiente angular não existe. Então, eu vou fazer assim, ó. Só isso, tá? Provavelmente esse ângulo aqui deve ser de 90 graus. Vocês lembram lá na aula passada que o ângulo não dá para achar a tangente de 90 graus, não dá para achar o coeficiente angular, porque o coeficiente angular também tem essa fórmula, né? O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. E quando for 90 graus, não dá para calcular, porque eu não consigo achar a tangente de 90 graus. Então, provavelmente,
A letra B, ele é esse caso aqui, ó. A reta, ela deve estar fazendo 90 graus com o eixo Y. Provavelmente vai estar assim, essa reta aqui, ó. Que ela faz 90 graus aqui e não tem como achar coeficiente angular quando a minha reta faz 90 graus com o eixo X. Mas é para entender, pessoal, como que calcula? É fácil, né? Sim. A número 2 eu fiz na aula passada, então eu vou pulá-la, tá? Para a gente otimizar nosso tempo. Só que a número 3 ela é praticamente igual ao número 2, é a mesma ideia. Então, olha aqui. O gráfico ao lado descreve a temperatura Y. Então, a temperatura está aqui em Y, ó. Temperatura em graus Celsius, provavelmente em graus Celsius, de um aquecedor de ambiente em função do tempo X. Então, aqui no X está o tempo. Vai passando o tempo, vai aumentando a temperatura. E ele está dado em minuto. Desde o instante em que foi ligado, que é aqui no instante zero, que é a origem, quando a sua temperatura era de 32. Ó, então, no momento zero, se eu seguir aqui, eu chego na temperatura de 32. Até o instante em que atingiu a temperatura de 50. Então, depois de 12 minutos, ele chegou a 50 graus Celsius. Então, letra A, calcule o coeficiente angular da reta que contém esse gráfico. Então, pessoal, a aplicação da fórmula direta. O coeficiente angular é YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, eu vou colocar, olha, eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho este ponto aqui, eu vou chamar ele de A. Se eu chamar um de A ou outro de B, o resultado vai ser o mesmo, tá? Vou colocar esse ponto aqui, ó. No X, ele está bem em cima do eixo Y. Então, o X vai ter que valer zero e o Y vai valer 32. E eu tenho o ponto B, que é esse outro, onde o X vale 12 e o Y vai valer aqui bem no 50. Então, eu tenho esses dois pontos. Então, eu vou aplicar a fórmula para esses pontos. Então, o Y de B vai ser 50. 50 menos o Y de A, que vai ser 32. 50 menos 32. Dividido por X de B, que vale 12. Menos o X de A, que vale zero. Se surgirem dúvida, que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, é só me parar que eu faço de novo, tá? Então, 50 menos 32, quantos que é? 18. 12 menos zero, 12. Aqui dá para simplificar, que os dois são divisíveis por 2. Então, vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. 19 dividido por 2, 18 dividido por 2, 9. 9. 12 dividido por 2, 6. 6. E agora eu tenho dois números que são divisíveis por 3, né? Então, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3, 3. 3. E 6 dividido por 3, 2. 2. Então, o coeficiente angular é 3 sobre 2. Professor, fiz só até aqui, tá certo? Tá certo, eu não vou considerar que tá errado. Mas, sempre que der para simplificar, simplifiquem, tá? Não precisa resolver para dar um número com vírgula, deixa na infração mesmo. Mas se der para simplificar, simplifique. Fácil, não é, pessoal? A letra A? É, fácil. Deixa eu pegar uma borracha aqui, só para apagar aqui, para dar espaço para colocar a letra B. Então, 3 dividido por 2, pessoal, se eu fizer a continha, vai dar 1,5, tá? Só para a letra B ficar mais, para dar para entender melhor a letra B. Então, a letra B, ele quer saber assim, o que significa esse coeficiente no contexto do enunciado? Pessoal, o número está positivo, não é? Então, é porque está crescendo. A temperatura é temperatura com tempo. Então, a temperatura está crescendo. Isso aqui indica que a temperatura está crescendo a média de 1,5 graus Celsius por minuto. O tempo está em minuto, né? Então, é isso que significa neste gráfico. Por isso que eu calculo o coeficiente angular, para saber se o comportamento está aumentando, se está diminuindo, para eu ter mais noção, para eu ter mais dados a respeito do meu gráfico, tá? Então, às vezes, até lá, você vê no jornal, nos últimos 14 dias, o número de casos de corona está crescendo em torno de 2 percentual, não sei o quê. Então, eles fazem mais ou menos esse cálculo aqui, ó, quando tiver um comportamento linear,
no momento de comportamento linear para saber mais ou menos quanto que está crescendo, quanto que está decrescendo, tá? Então, neste contexto, porque é em graus Celsius por minuto, então o que significa? Significa que a temperatura está aumentando está aumentando 1,5 graus Celsius por minuto. Minuto. Essa é a tendência, né, do comportamento. Fácil também, né, pessoal? Tá tudo ok até aqui? Sim. Ai, deixa eu só beber uma água aqui rapidão, que minha boca tá seca. Ai, vamos para número 4. A número 4, ela é um pouquinho mais complexa. Ah, eu até esqueci de pegar a foto aqui, eu vou ter que pegar. Ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque eu vou ter que usar aquela formulazinha que eu coloquei para vocês. Que tem várias fórmulas, né? Essa aqui vai ser o que o coeficiente angular é igual à tangente de alfa. E eu devo saber que a tangente de alfa, pessoal, é seno de alfa sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno de alfa. E eu preciso do círculo trigonométrico para fazer. Eu vou até pegar ele aqui e colocar ele, que a gente vai ter que usar ele agora. Espera só um minuto. Copiar. Colar. Ah, isso. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Vai estar pequenininho, mas eu acho que vai dar pra... Ainda continua vendo os slides, pessoal? Sim, professor. Sim, né? Sim, Então eu professor. vou ter que usar esses dados do círculo trigonométrico. Pessoal, o círculo trigonométrico só serve para ajudar, tá? Aqui eu sei que o ângulo é 30, aqui 45, aqui 60, aqui 90 e assim vai. Se eu olhar para ele, ele me facilita. Só lembrando, os eixos das ordenadas é o eixo dos senos, dos valores que estão senos, e o eixo das abscissas são os valores dos cossenos, tá? Cosseno para facilitar. Então, olha aqui, ele quer a inclinação da reta R. Pessoal, a reta R tem um ângulo de 45 graus. 45 graus. A reta S vai ter qual inclinação? Qual a inclinação que vocês acham que ela vai ter? Raiz de 2 sobre 2? Não, assim, qual ângulo que vai ser da... Professora, a S tem 45 e a R que a gente tem que descobrir? É, qual que é? Qual que é o ângulo da reta R? Alguém tem uma noção? Só de olhar 90. ali? Não? Sim, acho que é 30. Não. É 90, né? 20. Não. Gente, isso aqui vocês já deveriam saber há décadas, décadas, Teorema de Tales. É, olha, as duas retas estão paralelas, né? Tem uma reta cortando duas retas paralelas, então a angulação é igual. Então aqui também é 45 graus. Elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas, então os ângulos são iguais. Então o ângulo da reta R é igual ao ângulo da reta S porque elas são paralelas, então elas têm a mesma angulação, a mesma inclinação. Lembraram disso? Sim, mas Ah, parece que tá menor. Não, não está menor de maneira alguma. As duas retas estão paralelas. Se as duas retas estão Ah, paralelas, elas possuem a mesma é angulação, verdade. tá? Então determina a inclinação da reta. Então eu sei que o coeficiente angular é igual à tangente de alfa. E o meu alfa aqui vale 45. Então, eu vou ter que calcular a tangente de 45 graus Celsius. E eu sei que a tangente de 45 é o seno de 45 graus, graus Celsius, estou ficando doido, né? Graus, sobre o cosseno de 45 graus.
Então, eu vou vir no círculo trigonométrico, vou pegar aqui no 45, que é π sobre 4, né? Π é 180, 180 dividido por 4, 45. Seno, eu vou olhar aqui o seno, é o valor que está no eixo y. É raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno é o valor que está no eixo x. É raiz de 2 sobre 2 também. Quanto que é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2? 1. 1. Então, pessoal, o coeficiente angular m é igual a 1, que ele pediu o coeficiente angular, e ele pediu a inclinação também. Inclinação é o ângulo. Então, a inclinação é 45 graus Celsius. E o coeficiente angular é igual a 1. Deu para entender como que faz? Mais ou menos. Professor, eu não Deu pra entendo. Mais ou entender. menos. Eu não entendo esses negócios aí, ó, de graus Celsius, esses trem. Isso aqui vocês deveriam saber do segundo ano. Então eu não vou me aprofundar nisso, é conteúdo do segundo ano. Mas só pega, isso aqui é para facilitar, não é para dificultar, tá? Então olha aqui, eu tenho esse círculo trigonométrico, ele dá os valores, então ele é como se fosse uma colinha. Através dele eu consigo descobrir as coisas com mais facilidade. Daí os valores que estão no eixo x são os valores dos cossenos. Os valores que estão no eixo y, já está de azul, vou continuar de azul aqui, ó, são os valores dos senos. Eu tenho, olha aqui, π, pessoal, π é 180 graus. Então, olha, aqui é π sobre 6, é 180 dividido por 6. Se eu fizer, vai dar 30 graus. É só andar, ó, aqui é 30, são os ângulos notórios, pessoal, 30, 45, 60, são os ângulos que vocês mais estudam. Aqui no meio é 90 graus, e assim vai. Aqui é zero, né, que é o início, zero, só pensa nesses aqui, que os outros nem vai usar tanto. 0, 30, 45, 60 e 90. São os ângulos que vocês sempre estudam. É seno de 30, seno de 45, seno de 60. Vocês usam mais esses aí. Então, pessoal, é só para eu colar. É uma cola, na verdade, isso aqui. Ele me dá as respostas. Então, por exemplo, igual no caso que a gente está aqui. Eu quero seno de 45. Então, olha, 45 está aqui. Então, eu vou pegar os valores que eles estão. Seno não é aqui no eixo x, no eixo y. Então, eu venho, ando aqui no 45 e vejo que o valor é raiz de 2 sobre 2. Está pequenininho ali. Cosseno é o que está no eixo x. Ó, o eixo x é dos cossenos. Então, eu venho no 45 e desço e acho o valor dele. É só isso. É só para pegar valores que serve esse ciclo trigonométrico, tá bom? Nada mais, nada menos. Deu para entender melhor agora? Deu. Aí, Professora, esse círculo aí, ele sempre vai ser o mesmo. é o mesmo, para tudo. Esse aqui, ele é uma cola. Ele só serve para facilitar, ele não serve para dificultar, tá? Ele é uma colinha. E se eu souber só esse primeiro quadrante aqui, eu sei o resto tudo. Só foquem nesse primeiro quadrante. A gente vai ver depois por quê, tá? Só foca nesse aqui que dá certo. Que são os ângulos notórios que vocês mais usam. Detalhe, né, pessoal? O meu coeficiente angular ficou positivo. A gente viu lá na aula passada que quando a minha reta forma um ângulo menor do que 90 graus, que é o caso aqui, né, que é 45 graus Celsius, o meu coeficiente angular tem que ser positivo. Quando a minha reta forma um ângulo maior que 90 graus Celsius, que aqui está maior que 90 graus Celsius, o meu coeficiente angular tem que ser negativo. Então a resposta já está mostrando que ela está um pouco certa, né? Tem chance de estar certa, porque meu resultado deu positivo. Vamos fazer a letra B. A letra B, vou até colocar de outra cor para não ficar tão confuso. Ele quer saber assim, o ponto A, 5 e 3, pertence à reta R? Por quê? Então agora eu vou usar a fórmula. O coeficiente angular é YB menos YA dividido por XB menos XA. Coeficiente angular eu já tenho. Qual que é o coeficiente angular que eu acabei de achar? É um. 1, né?
E isso vai ser igual. Ele já deu o ponto A e eu preciso de um outro ponto, mas o exercício já me deu um outro ponto aqui, ó, pessoal. O x vale 2 e está em cima do x, quanto que vale o y? 3. Se está em cima do x, quanto que vale o y? 0. Zero. 0. Então, o ponto B vai ser esse 2 e 0. Então, eu vou usar esses valores para ver. Se for igual, se um lado da igualdade estiver igual do outro, é porque esse ponto faz parte da reta. Se não, não faz parte. Então, olha, o YB, eu vou chamar isso aqui de ponto B. O Y de B vale quanto? Zero. 0. 0 menos. O Y de A, 0. 3. 3. 3. 3. Dividido por o X de B. Quanto vale o X de B? 2. 2 menos o X de A, 5. 5. 5. Então vamos lá. 1 tem que ser igual a 0 menos 3 menos 3. 2 menos 5 3. Ou 2 menos menos 3. 5, menos 3. Menos 3 dividido por menos 3, menos e menos mais, 3 dividido por 3, 1. Então vai dar que 1 é igual a 1. Tá certo isso? 1 é igual a 1, pessoal? Tá. Tá, então este ponto Tá. faz parte da reta. Deu para entender como que faz? Se for igual, Deu. então quer dizer que faz parte da reta. É, porque é uma sentença verdadeira, né? Eu coloquei o coeficiente angular, coloquei os dois pontos da reta e bateu. Então, essa sentença é verdadeira. Então, este ponto pertence à reta. É assim que eu calculo para tirar a prova de uma coisa ou outra, tá? Deu para entender essa? Essa foi a mais difícil. Vai ser a mais difícil de hoje, tá? Se entendeu essa, entende as outras. Vamos fazer as outras que a gente vai tirando as dúvidas em relação a esse círculo trigonométrico e tudo mais. Deixa eu só copiar o círculo trigonométrico novamente, que a gente vai precisar dele neste slide aqui. Então vamos lá, pessoal, número 5. Ai, cadê meu negocinho vermelho? As retas. Ah, pessoal, prestem muita atenção nessa questão que eu fiz aqui, tá? Na número 3. Depois refaçam ela. Essa aplicação aqui, a letra A, principalmente. A probabilidade dela estar na prova é bem grande, tá? Então, prestem muita atenção na número 3. Vamos lá. As retas RS representadas no plano cartesiano a seguir são perpendiculares. Determine a inclinação e o coeficiente angular dessas retas. Ele quer de todas. Vamos calcular da R, que a R está mais fácil, porque a R já me deu um ângulo, não deu? Olha que a reta R é a de azul. Opa, o que eu fiz? Ah, apertei um negócio aqui sem querer. Qual que é a angulação da reta, pessoal, da reta R? 30. 30, então 30 ele já deu a graus. inclinação. Então aqui eu vou colocar reta R. Reta R. A inclinação é igual a 30 graus. 30 graus. Eu quero falar 30 graus Celsius por tudo. 30 graus. Agora eu vou achar o coeficiente angular dela. Coeficiente angular é igual a tangente de alfa. Essa é a definição do coeficiente angular. E eu sei que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Essa é a fórmula. Então, 30 graus. Pessoal, 30 graus está aqui, ó. Lembra, 30, 45 e 60. São os três valores aqui do meio. Então, olha, lembrando, o seno está no eixo Y, cosseno está no eixo X. Então, eu vou pegar aqui o 30 graus Celsius e vou andar. O seno, vou andar, vou andar, vou andar, vou andar. Quanto que vale o seno de 30, pessoal? 1/2. Meio, né? Então, meio dividido por cosseno de 30. Quanto que vale o cosseno de 30? Raiz de 3/2. Raiz de 3 sobre 2. Então, vou resolver essa conta aqui e vou achar meu coeficiente angular. Vai dar meio, eu vou passar multiplicando, eu inverto. É raiz de 3 sobre 2, fica 2 sobre raiz de 3. 2 em cima, 2 embaixo, posso cortar. Então, meu coeficiente angular é 1 sobre raiz de 3. Pronto, fechou a questão da reta R.
Deu para entender? Mais ou menos? Essa daí eu achei difícil. Difícil, é igual a outra, igual a passada. Não foi a mesma coisa do que Ah, eu essa? achei mais complicado. É a mesma coisa, gente. Eu pego a angulação aqui e jogo aqui no círculo trigonométrico e acho. Não mudou nada, tá? É a mesma coisa. Agora eu vou achar os valores da reta S. Vamos ver, talvez facilite agora que a gente vai fazer várias vezes. Ô, Pessoal, tem que... professor, por que você colocou seno de alfa e cosseno de alfa? Porque tangente é igual a seno sobre cosseno. Isso aqui é uma... Pois é, mas não seria de 30? Tá, alfa é o ângulo, pessoal. Alfa é um ângulo qualquer. Então aqui eu posso colocar 30 nesse caso, em outros casos 60, 90, mas dá na mesma, tangente de 30 então, tá? Alfa Tá. significa que é um ângulo, tá? Representação de um ângulo é a letra grega. Então Mas, vamos lá, professor, eu só não pessoal. entendi porque inverteu o 2 raiz de 3. Uai, porque aqui não está dividindo? Quando está dividindo, eu passo multiplicando, o número de baixo inverte a ordem dele. Isso aqui é matemática básica. Lá da quinta série. Quando eu estou dividindo e eu passo multiplicando, eu inverto a ordem do de baixo. Então, o meio continua na mesma ordem porque ele está em cima. O de baixo, eu vou passar multiplicando, ele inverte a ordem. Era raiz de 3 sobre 2 fica 2 raiz de 3. Tá? Matemática Ah, básica, isso entendi. aqui. Pessoal, para achar a inclinação da reta S, eu preciso saber desse ângulo aqui, ó. Porque a inclinação é do eixo X até chegar na minha reta. Então, eu tenho que saber quanto que isso vale. Então, eu preciso saber regras do triângulo aqui. Aqui vale 30 graus. Aqui, quando é ângulo reto, quanto que vale o ângulo reto, pessoal? Cadê, 90. professor, onde você está escrevendo? Aqui, pessoal, ângulo reto. Onde tem ângulo reto 90 no graus. desenho? 90 graus. Quanto que é a somatória dos ângulos internos de um triângulo? Quanto que os ângulos internos de um triângulo têm que medir, pessoal? Isso aqui é coisa básica de trigonometria, que vocês já deveriam saber desde sempre, vocês estudam desde a oitava série. A somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que valer quantos graus? 180? 180. Então eu já tenho 90 e 30. Quantos que é 90 mais 30? 120. 120. 120. Para 180 tá faltando quanto? 60. 60. Então aqui mede 60 graus. Aqui deste ladinho tem 60. Quanto que vale um semiarco, pessoal, de uma reta ao inteiro? Este semiarco, qual que é o ângulo dele? Alguém lembra? Essas regrinhas vocês têm que lembrar, pessoal, senão não dá para fazer. Quanto que vale? É essa angulação inteira aqui, ó, que eu coloquei de roxo. Um semicírculo. Quanto que mede um semicírculo, angulação? Alguém? É Caralho. 120? Não. Nossa, ninguém vai lembrar disso. Agora eu fiquei decepcionado. Gente, olha, um círculo inteiro tem quantos graus? 360. 360. 360. Quando eu divido ele no meio, fica quanto? 180. 180. 180. Então, pessoal, tem 180 graus inteiro, inteiro. Mas eu já coloquei 60, né, que tá do lado de cá. Então, 180 menos 60 fica 120 graus. Então, a inclinação da reta S é igual a 120 graus. Inclinação é igual a 120 graus Celsius. Achei a primeira resposta. Agora ele quer o coeficiente angular de 120 graus Celsius, tá? Então vamos lá. O coeficiente angular é a tangente de alfa. A alfa, nesse caso, vale 120 graus. O alfa é o ângulo, tá?
Então, vai ser seno de 120 graus Celsius dividido pelo cosseno de 120 graus Celsius. Então, vamos lá. Aqui vale 30, aqui vale 45, aqui vale 60, aqui vale 90, 90 e aqui vale 120. Se eu tiver dúvida, é só colocar. Ó, o π vale 180. Então, 2 vezes π, 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120, tá? Então, aqui vale 120 graus. Olha, eu vou fazer o cálculo bonitinho. O seno está aqui no eixo Y. Deste ponto aqui que eu peguei, quanto que vale o seno de 120? Raiz de 3 Raiz sobre de 3 dividido para 2. Raiz de 3 dividido para 2. Quanto que vale o cosseno de 120? Desço. menos 1 sobre 2. Menos Menos meio. 1 sobre Menos 1 2, sobre né? Menos 2. meio. Então, aqui, novamente, Gabriel, ó, eu quero fazer, aqui é uma divisão de frações. Quando é divisão de frações, eu repito o primeiro valor, que é raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar, eu inverto a ordem do que está embaixo, que está no denominador. É menos 1 sobre 2, vai ser 2 dividido por menos 1, tá? Então, é isso que eu faço, eu inverto a ordem do de baixo. Olha, tem o 2 em cima e o 2 embaixo. Posso cancelar. A resposta vai ficar negativa, né, pessoal? Vai dar menos raiz de 3. Esse é meu coeficiente angular. E tem grande chance de ser verdadeiro, porque minha angulação é maior do que 90 graus, é 120. Então, toda vez que minha angulação for maior que 90 graus, meu coeficiente angular tem que ter um resultado negativo, tá? Então, deu negativo, tá certo. Pessoal, tem uma outra maneira de fazer essa questão aqui sem passar para o quadrante de cá. Quer ver? Se eu calculasse aqui, ó, é porque eles são simétricos, observa. O 60 e o 120, eles são simétricos, eles estão na mesma linha aqui, ó. Se eu calculasse a tangente de 60 e só mudasse o sinal, daria certo também, porque eles são simétricos, tá? Então, olha aqui. Tangente de 60 é seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é meio. Quando eu resolveria essa conta, ia dar raiz de 3. Só que como é 120, está do outro lado, eu só coloco um sinal negativo. Então, às vezes, para eu não saber todos os valorizinhos aqui do meu círculo trigonométrico, eu já poderia fazer isso direto, tá? Mas, vamos deixar do jeito que está mesmo, que já tá difícil de entender essa parte. Só faz assim, cálculo normal mesmo, tá? Aqui é 120. É engraçado vocês não terem visto esse círculo trigonométrico, que é uma das matérias principais do segundo ano, mas enfim. Essa aqui é a resposta da número 5. É um pouco mais complexa. Vocês precisariam de conhecimento a respeito de trigonometria básica, relação de triângulo, coisas que vocês já deveriam saber. Isso aqui é desde a oitava série, ó, pessoal, lá do passado, tá? Mas é assim que faz. Vamos passar para o número 6 para a gente fazer mais e ir perdendo essas dúvidas aí, tá? Para a gente fixar esse conteúdo na cabeça. Deixa eu só passar o círculo trigonométrico para cá. Professor, falta 5 minutos. Tá, mas eu vou fazer mais. Nem vai dar tempo de revisar o conteúdo para a prova. Depois vocês revisem em casa. É só assistir os vídeos. Os vídeos já estão prontos mesmo. Determina a inclinação alfa e o coeficiente angular da reta. A mesma coisa. Letra A. A inclinação é 135 graus. Já achei a primeira resposta. A inclinação é o ângulo. Então, o coeficiente angular é igual a tangente de alfa. E a tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Neste caso, o alfa vale 135 graus Celsius. 135 graus Celsius está aqui, ó. Aqui é 0, 30, 45, 60, 90, 120 e 135.
Então, vou pegar o seno, lembrando que o seno está no eixo Y e o cosseno está no eixo X. Quanto que vale o seno de 135, pessoal? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 135? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, são números iguais, né? Só a resposta que vai ser negativa, porque mais vezes menos é menos. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Então, o coeficiente é menos 1. Então, aqui mais uma vez está correta, né? A angulação, a minha inclinação está maior que 90 graus. Então, o meu coeficiente angular tem que ser negativo. Então, aqui está negativo, está tudo ok. Então, eu vou deixar a letra B para fazer na próxima aula. Tentem fazer, tá? Lembrando aqui só, pessoal, aqui é uma semicircunferência. Ao todo tem que ser 180 graus e eu já tenho 150. Então esse pedacinho vai valer 30. Daí aqui, se vale 30 graus para o lado de cá, aqui vale 90 graus. A somatória do ângulo tem que ser dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180. Eu já tenho 90 mais 30, que é 120. Falta 60. Então aqui vai valer 60 graus Celsius. E esse aqui também vai valer 60 graus Celsius, porque eles estão inversos, né? Eles são proporcionais em sentidos opostos. Então é só calcular, a inclinação já tem que é 60, calcular o coeficiente angular por essa fórmula de 60 graus Celsius usando o círculo trigonométrico. Na aula dessa semana eu coloquei o círculo trigonométrico para vocês fazerem. E a número 7 é praticamente a mesma coisa. Eu acho o coeficiente angular, que é o mzinho, através desse aqui, e depois eu aplico a fórmula, que o coeficiente angular é y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. E eu acho a resposta, que é o valor de a aqui, ó. Pessoal, é isso. Deixa eu só pausar a aula.